Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Eu sempre prego com este livro aqui. Eu sempre prego com este livro. Mas algumas pessoas olham para este livro e têm preconceito. Porque falam, é uma Bíblia. E muitas pessoas deixam de ler este livro por causa desse preconceito, porque dizem, é uma Bíblia. Bíblia quer dizer reunião de livros. É como se fosse uma mini biblioteca. Mas eu quero dizer para cada pessoa que está aqui hoje, meu amado, minha amada, isso não é apenas uma Bíblia. Este livro que eu tenho nas minhas mãos é a boca de Deus falando conosco. Este livro é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ter preconceito contra este livro significa ter preconceito contra Deus. Que a pessoa só pode crer, só pode ser salva se ouvir o que está dentro deste livro. Mas as pessoas falam, mas é um livro de crente, não é? E as pessoas deixam de ler este livro. Pois bem, eu tenho um assunto importante para falar hoje, que é o batismo nas águas. Este assunto é tão grave e nós estamos nos aproximando da data de batismo. O batismo logo, logo estará aí. E eu preciso falar sobre o batismo nas águas. Mas muitas pessoas, especialmente os católicos, e eu quero que os católicos prestem muita atenção no que eu vou falar agora, principalmente os católicos dizem assim, eu já sou batizado, então essa palavra não é para mim. Mas meu amado, minha amada, eu vou mostrar, principalmente para você que é católico, eu vou mostrar dentro da Bíblia que você ainda não é batizado. Eu vou te provar dentro da Bíblia que você ainda não é salvo. Apesar de você dizer que é católico e que já foi batizado, eu vou te mostrar dentro da Bíblia, mas não dentro dessa Bíblia, porque senão você vai falar assim, é Bíblia de crente. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia católica, dentro desse livro aqui. Esse livro que eu tenho nas mãos, e que tem uma capa verde muito bonita, é uma Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia belíssima, muito linda. É uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia católica, editada pelas edições paulinas. Se você quiser comprar uma dessa, até o povo evangélico pode comprar. Pastor, mas eu vou comprar uma Bíblia católica. Você vê como tem preconceito, né? Tem gente que fala, os católicos falam dessa Bíblia e os protestantes falam dessa. Mas meu amado, minha amada, mesmo com este livro na mão, eu continuo afirmando, esta é a boca de Deus falando conosco. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que produz vida e vida de verdade. Então, católicos que estão em casa, pegue a Bíblia. Vamos ver uma coisa a respeito do batismo nas águas. Se você é batizado ou não. A Igreja Católica batiza nenezinho. Mas vamos ver aqui o caso do Senhor Jesus. Como que aconteceu com ele? Se ele foi batizado quando era nenê ou quando ele era adulto. Então eu vou ler aqui São Mateus capítulo 3, versículo 13. E atenção que eu estou lendo a Bíblia Católica. A Bíblia de Jerusalém, edições paulinas. Diz assim: nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Rio Jordão à procura de João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Veja só, as duas pessoas mais extraordinárias que já viveram neste mundo, Jesus, o Filho de Deus, sem nenhum pecado, e João Batista, o maior de todos, já nascido de mulher. Jesus disse: dos nascidos de mulher, nunca houve ninguém maior do que João.
E no entanto, o maior de todos, que é Jesus Cristo, diz: João, eu vim te procurar aqui para você me batizar. E João, o maior que já nasceu de mulher, ele responde para Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Então note, as duas pessoas mais extraordinárias que já nasceram sentem necessidade de se batizarem. Mas se batizar com um pingo de água na cabeça? Se batizar com uma canequinha? Não. Se batizar nas águas. Aqui no caso, lá no Rio Jordão. Aí João falou: não, eu não vou te batizar. Eu não vou te batizar, o Senhor não precisa. Aí Jesus disse para João: João, deixa por agora, que assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Versículo 16 da Bíblia Católica: batizado Jesus, saiu imediatamente da água. Então o batismo tem que ser dentro da água. Os católicos não são batizados dentro da água. Segunda coisa, o batismo é depois de adulto. Jesus, ele está sendo batizado com 30 anos de idade. O batismo é para uma pessoa que vai andando com as suas próprias pernas, procurando o batismo nas águas para cumprir a justiça de Deus. O batismo não pode ser uma coisa forçada. Não pode ser levado na marra lá na água do batismo e batizar a pessoa. É a pessoa que tem que falar: eu quero. João Batista dizia: não, eu não vou te batizar. Mas Jesus dizia: eu quero, me batize. A pessoa tem que manifestar a vontade. O nenezinho não manifesta vontade nenhuma. O nenezinho não vai andando com os próprios pés até a igreja católica para ser batizado. Ele não é batizado dentro da água, é batizado com um pingo de água na cabeça. Então, segundo o padrão bíblico de batismo, que nós estamos lendo aqui na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, o batismo tem que ser dentro da água. Mas olha o que acontece, povo católico, preste atenção. Olha o que acontece. Quando uma pessoa cumpre a justiça de Deus, olha o que acontece. Batizado Jesus, saiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Povo católico, a partir de hoje, nós não vamos mais te chamar de povo católico, porque a partir do momento que você se batizar, nós vamos te chamar povo de Deus. O povo católico também será chamado povo de Deus, mas tem que se batizar. E o próprio Deus vai abrir os céus e dizer: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pastor, Jesus não foi batizado quando era nenê? Não, ele foi apresentado no templo. Eu vou ler novamente a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 e o 22. Logo que Jesus nasceu, ele tinha 8 dias de vida. Olha o que diz aqui: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Quando se completaram os dias para a purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. A fim de apresentá-lo ao Senhor. Jesus, com 8 dias de vida, ele não foi batizado. Ele foi apresentado ao Senhor. Por isso que nós não batizamos crianças. Nós não batizamos nenês. Mas o Senhor Jesus, com 30 anos então, adulto, se batizou e começou o seu trabalho evangelístico por toda a Galileia. E ele chamou 12 homens que o acompanhavam em toda parte, e ele foi ensinando o trabalho evangelístico para aqueles 12 homens. E uma das coisas que ele ensinou aqueles homens a fazerem é batizar o povo. Veja, Jesus, ele está na terra, ele está andando junto com os 12, mas os 12 estão batizando o povo. Dê uma olhada nisso. Vamos ver aqui em São João, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica.
Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, veja só, João está batizando lá no Jordão. Jesus saiu, arrumou os 12, e em outro lugar do Jordão, ele está batizando pessoas também. Não está batizando com um pingo de água na cabeça. Não está batizando por aspersão. Ele está batizando em outro lugar do Jordão. Só que a multidão começa a procurar Jesus e os discípulos e vão deixando João. Vão deixando João Batista. E os fariseus ficaram sabendo, olha, aquele Jesus de Nazaré está batizando mais discípulos do que João. E Jesus ficou sabendo desse comentário. Mas aqui o Evangelho esclarece o seguinte, veja só. Ainda que, de fato, Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Os discípulos de Jesus começaram a batizar. Isso durante o ministério de Jesus aqui na terra, simultaneamente com o batismo de João. Aí João é morto, Jesus continua fazendo o trabalho normal. Aí Jesus é morto. Jesus é morto. Os discípulos param todo o trabalho de pregação e de batismo. Aí Jesus ressuscita. E ele retorna aos seus 12 discípulos, agora 11, porque um se matou, o traidor se enforcou. E ele retorna vivo depois de morto, ele retorna e ele dá a ordem. Por isso que é muito importante esse assunto que nós estamos pregando hoje. Jesus volta para os discípulos e ele dá a ordem. Veja aqui em São Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Acompanhem comigo. Deixa eu erguer bem alto aqui, ó, para todo mundo ver que eu estou lendo a Bíblia Católica. Marcos 16, 15. Como pesa essa Bíblia, meu Deus. E disse Jesus: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Olha só. Jesus está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Ele não mandou os discípulos batizar crianças recém-nascidas, porque a criança recém-nascida não tem capacidade de crer. Ele está dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa só pode crer se ouvir e tiver entendimento. Porque eu posso chegar para um nenezinho e pregar para um nenezinho, ele vai ouvir, mas não vai crer. Tem algum nenezinho aqui na igreja? Tem alguma mãe com nenezinho de colo que está amamentando? Traz aqui seu nenê. Cadê? Cadê o nenê? Traz aqui. Tem um nenezinho bem pequenininho. Aliás, que já não é pequenininho, né, irmã? Já está grande. Mas serve. Vem cá. Olha aqui. Que bela criança. Como que é o nome? Sobe aqui. Caio. O Caio. Ele já fala? O Caio não fala. O Caio está aqui, ó. Pensando: o que estão olhando para mim? Não está entendendo nada. Ele está me ouvindo. Lógico que está ouvindo. Mas ele não tem entendimento para eu pregar o Evangelho para ele crer. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. O Caio ainda não tem entendimento para crer. O Caio não tem pecado para se arrepender. Qual o pecado que o teu filho fez? Nenhum. Nenhum. Mas você não viu ele bebendo? Não. Nem fumando? Também não. Nunca falou palavrão? Não. Nunca mentiu? Não. Mas é um santo. É um santo, nunca mentiu. Ele já roubou? Também não. Matou alguém? Não. É um santo. Não tem pecado para se arrepender. Como é que eu vou batizar esse menino? Apesar de ele estar ouvindo, não tem entendimento para avaliar as coisas. Por isso que eu não vou batizar o nenezinho. Agora, deixa eu perguntar aqui para a mãe dele. A senhora já é batizada? Não. Não é batizada? Ah, então, como é seu nome? Áurea. Áurea. A Áurea me interessa. A Áurea me interessa. Você está ouvindo, Áurea? Está sabendo a diferença agora? Até hoje você não se batizou nas águas, certo? Mas eu tenho certeza
o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Eu tenho certeza que a reunião, quando terminar hoje, eu vou chamar as pessoas que vão se batizar. A igreja vai conferir comigo se essa mulher não vai vir à frente. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Ela está ouvindo? Você está crendo? Amém. Está crendo? Estou. Quem crer e for batizado será salvo. Esta é a palavra de Deus. Meu querido, minha querida, meu irmão católico que está me ouvindo. Você precisa se batizar. E não adianta você falar, eu já fui batizado quando era nenê. Porque esse batismo não valeu. Veja só, depois que Jesus deu a ordem para os discípulos, será que eles saíram batizando nenezinhos? Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você acha que eles começaram a pregar o evangelho para nenezinho? Ou eles pregaram para adultos? Para gente grande, que tem entendimento. Confira comigo na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, que os discípulos de Jesus, na primeira pregação pública que foi feita do evangelho, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 37 em diante, nós encontramos aqui que no dia de Pentecostes, o irmão Pedro, ele faz uma pregação. Ele faz uma pregação que mexe com todo mundo. A pregação do irmão Pedro toca no coração de todos. E olha o que diz aqui, ó. Ouvindo isto, a multidão, né? Ouvindo isto, a pregação de Pedro, sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu, convertei-vos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Olha a palavra de Pedro, mandando eles se batizarem. Por que Pedro está mandando eles se batizarem? Porque eles ouviram. E quando eles ouviram, o que aconteceu? O coração doeu. E eles perguntaram, o que nós devemos fazer? Depois que a pessoa ouve a palavra, é ela que tem que fazer alguma coisa. E a resposta de Pedro é esta. A resposta de Jesus, a resposta do Evangelho é esta. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Então a pessoa tem que se arrepender, porque o batismo é para lavar os pecados. E Pedro foi insistindo com a multidão. Olha o que diz a Bíblia Católica aqui, ó. Versículo 40. E Pedro ainda com muitas outras palavras atestava-lhes e exortava-os. Salvai-vos, dizia ele, desta geração perversa. Eles, a multidão, acolhendo a sua palavra, receberam o batismo. E naquele dia foram agregadas mais ou menos 3.000 pessoas. As pessoas ouviram, creram e se batizaram. Nenhum nenezinho. Porque Pedro está dizendo, se arrependam. Ele vai falar para um neném se arrepender? Ele está falando para os adultos, para gente grande, pessoas que têm entendimento. E as pessoas então ouviram, creram e se batizaram. E a partir daí aconteceu o milagre. Vamos ver um outro exemplo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos ainda, no capítulo 8, no versículo 12, nós vamos encontrar Filipe pregando o evangelho na cidade de Samaria. E olha o que diz aqui o evangelho, na Bíblia Católica. Quando, porém, acreditaram em Filipe, olha só, tem que crer. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciava a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Homens e mulheres, tem algum neném aqui? Aqui não está dizendo homens, mulheres e crianças. Homens, mulheres e bebezinhos. Porque somente pessoas que tinham capacidade de crer em Filipe, em crer no Evangelho, somente essas pessoas podiam pedir o batismo. Eu vou reler, olha só. Estou lendo o versículo 12.
Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciava a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. E tinha um mágico lá no meio do povo, que se chamava Simão. Veja o que diz o versículo 13. Simão também, por sua vez, acreditou. Olha, a pessoa tem que crer antes de se batizar. Simão também, por sua vez, acreditou, recebeu o batismo. Você está compreendendo? A pessoa tem que ouvir, tem que crer, e a partir do momento que ela crê, ela se batiza nas águas. E o que acontece depois que a pessoa se batiza nas águas? Ela é salva pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Este é o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. A pessoa tem que crer primeiro, e depois que ela crê, ela se batiza. Eu vou mostrar aqui na Bíblia Católica, apenas para finalizar, porque eu quero passar isso para os meus irmãos católicos. Os padres estão aí, com igrejas em todas as cidades, é um desperdício. Não pregam o Evangelho. Uma vez os cardeais fizeram um documento para o Papa, e esse documento está na Biblioteca Nacional de Paris. Os cardeais aconselharam o Papa a que não se pregasse a Bíblia nas igrejas católicas, porque a maioria dos ensinamentos deste livro vai contra os ensinamentos da Igreja Católica. Essa é a razão porque eles não pregam. Porque se o povo católico começar a ler este livro, meu amado, minha amada, este país vai ser transformado pelo poder de Deus. Por isso que eu estou fazendo essa propaganda da Bíblia Católica. Ah, se os católicos começarem a ler a Bíblia Católica, vai ser uma maravilha. Finalizando aqui a mensagem, vamos ver só mais um exemplo aqui. Filipe era um grande pregador, trabalhava muito, ele foi num caminho deserto e começou a pregar para um homem muito rico. Confira comigo aqui, Atos 8, confira comigo em Atos 8, versículo 34. Diz assim a Bíblia Católica: dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? Filipe tomou a palavra e, partindo desse texto da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Tem que anunciar. A pessoa não pode se batizar sem antes ouvir o Evangelho. Então Filipe anunciou o Evangelho para o eunuco, falou de Jesus. Versículo 36. Prosseguindo a viagem, chegaram aonde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? A pessoa, para ser batizada, tem que ter água. A pessoa, para ser batizada, ela tem que manifestar a vontade. O que impede que eu seja batizado? A pessoa, para se batizar, ela tem que crer na palavra. E diz aqui o Evangelho que Filipe e o eunuco desceram a água. Por isso que o batismo de nenenzinho não vale, porque é no seco. A pessoa tem que descer a água para ser batizada. A pessoa tem que crer, tem que manifestar a vontade, é ela que tem que desejar. Nós estamos vendo na Bíblia Católica que não existe o batismo de nenenzinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, povo brasileiro, acorda. Acorda, milhões e milhões estão morrendo, indo para o inferno, esperando encontrar ali o limbo, o purgatório, porque estão partindo desse mundo sem salvação. Mas se você que está me ouvindo agora, você que é católico ou que não é católico, mas ainda não é batizado, você está ouvindo a palavra, você está crendo na palavra, então se batize, porque quem crer e for batizado será salvo. Esquece o limbo, esquece o purgatório, esquece uma vida de tormento depois da morte, porque a partir de hoje você será lavado e remido no sangue de Jesus. Você será salvo pelo poder de Deus, pelo poder da fé, pelo poder do sacrifício de Jesus. Esse é o Evangelho. O que tem de gente morrendo, aí a família, né? Chega lá na igreja católica, desculpe, não estou fazendo críticas, estou falando a verdade. Padre,
O meu pai morreu. Eu quero encomendar uma missa de 7º dia. Aí o padre cobra tanto e faz a missa por aquela alma. E o pessoal fica acendendo vela para aquela alma. Acendendo vela em memória, para iluminar aquela pessoa. Aí vai lá no padre, padre, me faz aí mais uma missa em memória do meu pai, uma missa de 1 mês. E todo mês manda rezar uma missa paga. E acende vela para aquela alma. E assim vai, 1 ano, missa de 1 ano. E olha, pode passar o resto da eternidade. Pode pagar missa em intenção de alma pelo resto da eternidade. Pode acender todas as velas do mundo e não vai adiantar nada. Uma pessoa só pode ter a luz do mundo quando ela aceita Jesus Cristo como Salvador. E ele disse: quem me segue não andará em trevas. A partir de agora você vai ser uma pessoa salva, iluminada pela luz do mundo que é Jesus Cristo. Você não vai precisar de missa depois que você morrer. Por isso que nós estamos pregando o Evangelho agora, para os vivos. Porque os que morreram, meus queridos, é lamentável, mas não há mais nada a se fazer. Os que morreram sem o Evangelho, sem o batismo nas águas, morreram sem salvação. Por que você acha que Jesus falou: João, me batiza? Ele não tinha pecado para lavar. Ele não tinha pecado para se arrepender. Ele nunca fez uma coisa errada. Um verdadeiro santo. Por que ele quis se batizar? Para cumprir a justiça de Deus. Com a vontade dele. Ele foi lá e falou. E também para nos dar o exemplo. Porque se Jesus não tivesse se batizado, e apareceu um engraçadinho hoje e dizia: Jesus não se batizou, também não vou me batizar. Mas Jesus se batizou para dar o exemplo. E você sabe, eu vou te falar uma coisa aqui. Uma coisa muito importante. Quando João Batista apareceu lá no Jordão, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, ele estava preparando o caminho para o Cristo. Porque Jesus viria depois dele para continuar a obra. Então João Batista, o que ele fazia? Ele batizava um povo para esperar o Messias, o Cristo que continuaria a obra. João, ele estava preparando um povo para receber o Messias naquela época. Da mesma maneira, nós estamos batizando agora. Por que nós vamos batizar agora? Para preparar um povo especial, um povo santo, um povo separado para receber a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus vai se instalar na face da terra e nós estamos anunciando o batismo dizendo: Jesus Cristo está voltando. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.